Então vamos começar explicando um pouco o que é efetivamente o licenciamento Microsoft. O licenciamento Microsoft ele é um produto que a Microsoft vende, mas quando eu compro o Windows, na verdade eu não estou comprando o produto, eu estou comprando uma licença de uso. Então a Microsoft ela nos concede o direito de uso de um software. Esse direito de uso está descrito a forma como ele pode ser utilizado no documento que a Microsoft chama de PUR, que é o Product User Rights, né? Que ele determina todas as formas de utilização, o que é legal, o que não é legal fazer com aquele software que a Microsoft me cedeu o direito de uso, certo? Então, por exemplo, vamos pegar um caso bem comum, vamos imaginar aí um desktop. Eu preciso de uma licença de Windows 10, um sistema operacional para executar neste computador. Então já foi a minha primeira licença. Se eu vou instalar um Office, vou instalar qualquer outra aplicação, eu preciso de uma licença para cada uma dessas aplicações. A gente vai ver um pouquinho das diferenças, como funciona cada licenciamento. Da mesma forma, o servidor, eu preciso de uma licença para rodar o sistema operacional Windows Server. E se o cliente vai fazer acesso ao servidor, eu preciso de mais uma licença de acesso, que é a CAL, o Client Access License, que pode ser por usuário ou por dispositivo, né? Uma licença para cada usuário ou uma licença para cada computador ou dispositivo acessando este servidor. Então esse é o cenário mais comum de licenciamento, né? Então dentro desse modelo aí eu preciso de uma licença para cada estação, uma licença para cada servidor e mais uma licença para cada usuário ou dispositivo que vai acessar este meu servidor. Então agora vamos tentar explicar um pouquinho melhor como funciona cada um dos modelos de licenciamento. A Microsoft hoje tem 9 modelos. Licenciamento de aplicação, de sistema operacional, de ferramentas de desenvolvimento. Vamos passar cada um deles aí para explicar como funciona. O primeiro deles, licenciamento de aplicações, como o Office, por exemplo. É um licenciamento que funciona por dispositivo. Eu posso instalar quantas cópias e qualquer versão anterior no dispositivo ou em um servidor de rede. Então, no caso, se eu tenho um computador usando o Office, eu posso comprar uma licença e instalar nesse computador ali o Office 2010 ou 2013. Claro, sempre respeitando a versão da licença que eu comprei, podendo fazer downgrade, utilizar versões anteriores. Então, modelo por dispositivo. O segundo modelo, que é o modelo de sistema operacional desktop, ele é licenciado por dispositivo da mesma forma que a aplicação. Então, é uma licença para cada computador que eu vou instalar o sistema operacional de desktop, no caso, o Windows 10. Tem um detalhe interessante aqui, que caso eu adquira o sistema operacional desktop com o licenciamento junto com o Software Assurance, né, que é o SA que a gente chama, eu posso rodar até 4 instâncias, até 4 máquinas virtuais neste mesmo computador. Então, por exemplo, eu tenho o Windows 10, eu posso levantar uma máquina virtual com Windows 8, com Windows 7, contanto que seja no mesmo computador. O licenciamento também por dispositivo. O terceiro modelo de licenciamento aí são as ferramentas de desenvolvimento, como por exemplo o Visual Studio. O licenciamento do Visual Studio ele é por usuário, não por dispositivo como sistema operacional. Então eu preciso de uma licença para cada pessoa que vai executar este software. E eu posso instalar esta licença em quantos computadores eu precisar para aquele usuário, contanto que seja aquele usuário que esteja utilizando. Então fica vinculado a uma conta de usuário esse tipo de licenciamento, no exemplo aí, o Visual Studio. O nosso quarto modelo de licenciamento, hoje acho que é um modelo mais comum, mais atrativo, que é o modelo de assinatura. A maioria dos serviços online usa esse modelo de assinatura. Então eu alugo, por exemplo, eu assino mensalmente uma licença do Office, né? Eu posso pagar ali, se eu não me engano, para a pessoa física está em torno de R$25 a R$29. O Exchange Online, para ter os meus e-mails na nuvem, também eu posso pagar mensalmente esta assinatura, tendo a opção de pagar mensal ou anual, né? Até já existe outros produtos além do Office, do Exchange,
desses serviços online que a Microsoft vende, já existe também a possibilidade de assinar o Windows 10 nesse formato mensal. Então tem um pacote de licenciamento da Microsoft que inclui também o Windows 10 com pagamento mensal, né? O Windows 10 Enterprise. Uma outra forma de licenciamento é o licenciamento dos servidores, sistemas operacional, que é no modelo de Core mais Cal. Hoje o Windows Server 2016, ele não é mais licenciado como as versões anteriores, ele mudou o formato de licenciamento, sendo licenciado agora pela quantidade de cores que eu tenho no meu servidor. Então vamos supor, eu tenho um servidor que é 2 processadores e tem 8 cores em cada processador. Então tem um total de 16 cores. Né? Eu preciso licenciar este número de cores. Não importa a quantidade de processadores, importa a quantidade de cores, de núcleos que tem o processador. Esse licenciamento de 16 cores é o mínimo. Tá? Então vamos supor que eu tenha um processador com 12 cores, eu sou obrigado a licenciar 16. Se eu tiver um quad-core, um octa-core, o mínimo são 16 cores. E acima de 16 cores eu vou comprando em pacotes de 2 em 2 cores. Então, na verdade, o valor dele comparado com as versões anteriores se manteve. Eu não tive incremento no custo, mas eu tenho a possibilidade de, quando for crescer a quantidade de processadores e de cores, ao invés de ter que comprar uma licença para cada processador, eu vou licenciando cada core individualmente. Então fica mais interessante para a gente escalar aí progressivamente, né, um ambiente de sistema operacional servidor, neste modelo aí de Core mais Cal. Como ele tem também as CALs, além do licenciamento dos cores, eu preciso comprar um Client Access License, uma licença de acesso para cada cliente. Né? Então vamos supor que eu tenho 10 usuários, eu vou precisar, além da licença do servidor, um mínimo de 16 cores, mais 10 CALs de acesso. Essas CALs, como eu comentei, elas podem ser por usuário, eu compro uma CAL para cada usuário da minha rede, ou podem ser por dispositivo, uma CAL para cada computador que vai acessar o servidor. Quando que a gente compra por dispositivo ou quando a gente compra por usuário? Vai depender muito dos cenários. Se eu tenho mais usuários do que computadores, se os usuários compartilham os computadores em turnos ou usam, enfim, de alguma forma revezando o computador, eu comprando as licenças por dispositivos, eu preciso de um número menor de licenças. Agora, num outro cenário, se eu tenho usuários que usam vários dispositivos, como um usuário que tem um notebook, um desktop, mais um tablet, este modelo de licenciamento por usuário se torna mais atrativo. Né? O número de licenças que eu preciso comprar pode ser menor, então aí de acordo com cada cenário. Então esse é o modelo de licenciamento Core mais Cal. Depois eu tenho também um outro modelo, que é o modelo de gerenciamento, né? São serviços, né, e servidores de gerenciamento, como por exemplo o System Center, que é Server mais Management License. Eu compro o servidor do System Center e, de acordo com o serviço que eu quero gerenciar, uma Management License, que é o equivalente a uma CAL. Então, por exemplo, vamos supor que eu implantei o System Center 2012 R2 e eu quero utilizar o Configuration Manager. Então eu compro a Management License do Configuration Manager e aí eu vou poder realizar inventários, vou poder fazer deploy de sistema operacional, de aplicações, enfim. Porque eu tenho a Management License daquele serviço de Configuration Manager, né, que é um dos componentes do System Center. Se eu quiser, por exemplo, também utilizar o antivírus, aí é uma outra Management License, que é a do Endpoint Protection, que aí eu posso habilitar o componente de antivírus da solução do System Center. Então esse é o modelo de Server mais Management License. E eu tenho alguns servidores, né, alguns serviços que são licenciados Server mais Cal. Eu preciso da licença do servidor e mais uma Client Access License daquele serviço, não é a CAL do Windows. No exemplo aqui a gente tem o Exchange Server, eu tenho a licença do servidor, compro o Exchange, tenho o direito de instalar ele no servidor,
E cada cliente, cada mailbox, né, que eu vou ter, cada cliente conectando a este servidor precisa de uma call. No caso do Exchange, nós temos dois tipos de call de Exchange. Eu tenho a call Standard e a Enterprise. A Standard tem alguns recursos limitados e a Enterprise tem recursos mais avançados, né, como a possibilidade de fazer o archive no servidor, não precisar estar trabalhando com PST local e assim por diante. Então esse é o modelo de server mais call. E eu tenho ainda alguns outros servidores que é somente por core, como o caso do SQL Server. Ao invés de licenciar call de acesso, eu licencio o número de cores do meu servidor. Também com um limite mínimo e também aí com um fator que a gente chama de core factor, de acordo com o tipo de processador, pode aumentar ou diminuir a necessidade de números de licenças por core. A gente depois passa aí uma planilha com cálculo direitinho, mas no caso do licenciamento do SQL Server, licenciando os cores, não importa quantos clientes vão acessar. Eu posso ter uma quantidade ilimitada ou a capacidade máxima do servidor de clientes conectando neste serviço. Então, licenciamento puro e simples por core. E por último, existem alguns produtos específicos, né, como no caso do Windows Server Essentials, que o licenciamento é por servidor. Eu não preciso de call, não preciso me preocupar com a quantidade de cores. Este produto ele tem algumas limitações. No caso da quantidade de CPUs, ele pode no máximo 2 e uma quantidade máxima de memória RAM 64 GB. Também é limitado em 25 usuários ou 50 dispositivos, mas é um licenciamento que tem um custo mais baixo e viabiliza algumas soluções e projetos aí mais simples, né, para escritórios menores. Ele facilita tanto no modelo de licenciamento quanto nos custos mais baixos também, nesse modelo de licenciamento de servidor, para alguns produtos específicos. Muito bem, então dentro desses modelos de licenciamento, são as formas que eu tenho de licenciar os produtos Microsoft, a gente entra agora nos programas, né? Como eu faço essas compras, quais são as formas que eu tenho aí de aquisição. Então tem alguns licenciamentos aí como o OEM, o FPP, o Volume License, o SPLA, o CSP. Vamos entrar aí agora em cada um desses modelos de licenciamento para ver como é que funciona, desses programas de licenciamento. A forma de licenciamento OEM, eu compro o produto junto com o equipamento. Então, quando eu compro o computador da Dell, da HP, da Lenovo, enfim, eu já venho com a licença embutida no equipamento. Este software ele vem pré-instalado da fábrica, tá? Os fabricantes eles são os responsáveis por instalar e fornecer essa licença já no equipamento. E essa licença ela não pode ser reaproveitada, ela fica vinculada a este equipamento até o final da vida desse equipamento, né? Se eu fizer, por exemplo, um upgrade, trocar de computador, essa licença já não é mais válida, eu preciso adquirir outra licença, ela não pode ser reaproveitada. Já diferente do FPP, que é o Full Package Product, é a caixinha que a gente compra, né, no varejo. Então, este licenciamento FPP, que eu compro a mídia, ou até hoje é possível também comprar por download aí direto, ele é um pouco mais caro do que o OEM, porque eu posso aproveitar este produto em outros computadores. Então, se eu tenho 5 Windows licenciados, comprados nesse modelo FPP, eu posso trocar de computador, eu vou continuar tendo estes 5 Windows para instalar na minha rede, no meu ambiente. O difícil de gerenciar é que quando começa a ficar um número muito grande de licenças, eu ter que guardar estas caixinhas, estas mídias, ou guardar ali, gerenciar os meus downloads, começa a ficar um pouco mais complicado, né? Mas aí a gente pode passar por um outro programa, que é o programa de Volume License. Então, quando eu tenho aí 10, 15, 20 computadores, começa a ficar mais fácil trabalhar com o licenciamento por volume. Tá? Dentro desse licenciamento por volume, o programa Open, ele é dividido em 3. Eu tenho o Open License, o Open Value e o Open Value Subscription. A compra mínima de licenças dentro deste programa aqui é de 5 licenças. Então eu posso comprar um servidor,
2 estações de trabalho e mais 2 calls de acesso. Eu tenho aí já um total de 5 licenças. Então, um mínimo de 5 ao total da compra. Dentro do Open, esse programa mais comum, o Open License, é um pagamento único antecipado pelo direito de uso do software. Então vamos supor que eu quero utilizar o Office 2016, eu posso comprar ele neste modelo Open License, pago por ele e recebo. Então eu adquiri o direito de uso deste software. Este modelo Open License, ele pode ser vendido também, ele pode ser adquirido junto com o Software Assurance, que me dá o direito de upgrade para novas versões. Eu pago ali um valor um pouco maior e tenho dentro do meu contrato, que normalmente é de 3 anos, o direito de upgrade. Então, se for lançado dentro do prazo do contrato, que é de 3 anos, uma versão nova, eu vou ter esta licença da nova versão. Passado o prazo do contrato, o prazo dos 3 anos, se eu quiser atualizar, eu vou precisar fazer uma nova aquisição. O Software Assurance também me dá o direito de suporte, é um benefício bacana que a gente tem. E se eu adquirir dentro do Open Value, que é o nosso segundo modelo, eu faço esse pagamento anual, parcelado em 3 vezes, né, dentro do meu contrato de 3 anos. Eu pago parcelas anuais, dividindo esse custo, né, e garantindo o valor até o final do 3º ano. E além de ganhar suporte, eu também tenho direito a treinamentos. A Microsoft fornece vouchers, né, para que eu assista a treinamentos sobre os produtos. Esse Open Value, ele tem, claro, já o Software Assurance embutido, então ele tem um valor também um pouquinho mais acima do Open License. Quando eu vou fazer uma compra para toda a empresa, vamos dizer que eu vou regularizar todo o meu parque, eu quero botar o Windows 10 em todas as minhas estações, quero colocar o Windows Server 2016 em todos os meus servidores, eu faço uma compra que a gente chama de company-wide. Quanto maior o número de computadores, né, maior o número de licenças adquiridas, maior é o desconto que eu recebo. Né? E eu consigo, dentro deste prazo de 1 ano, que é o prazo do pagamento, aumentar a quantidade de computadores sem precisar pagar antecipadamente. Então, num primeiro momento, eu comprei 100 licenças. Licenciei 100 computadores do meu parque. Dentro do prazo de 1 ano, né, antes de fazer o pagamento da segunda parcela, ao final do 1º ano, eu aumentei o número de computadores para 150 computadores. Eu vou estar ainda assim legalizado. Ao final do 1º ano, quando eu for fazer a renovação, o pagamento da segunda parcela, aí eu vou fazer o pagamento equivalente ao valor das 150 licenças. Então, eu tenho esse benefício de poder instalar mais computadores e pagar somente lá no aniversário, que é o dia do pagamento das parcelas. E o Open Value Subscription, ele não é uma compra efetiva, né? Ele é uma assinatura, como o próprio nome diz, e eu faço pagamentos anuais de acordo com a quantidade de computadores que eu tenho. E aqui, além do benefício de poder aumentar a quantidade de computadores, eu também tenho o benefício de diminuir. Então vamos supor, eu tenho hoje 100 computadores, eu precisei aumentar para 150 computadores e daqui a 1 ano, quando fechar o aniversário, o pagamento da segunda parcela, eu vou diminuir para 80 computadores, por exemplo. Então eu vou fazer o pagamento equivalente à quantidade de computadores no dia do aniversário, podendo aumentar e diminuir durante este período. Então fica mais atrativo aí para quem já tem as licenças e quer fazer um upgrade. Essa assinatura, ela é uma assinatura que vai me garantir uma atualização e enquanto eu pagar, eu tenho direito. A partir do momento que eu parei de pagar o subscription do Open Value, eu deixo de ter o direito de uso daquelas licenças. Então isso aqui não é aquisição perpétua, ele é uma assinatura que eu tenho que seguir pagando para poder ter direitos. Então, dependendo do ambiente aí, cada uma dessas opções pode se encaixar melhor. E uma forma mais flexível, ao invés da aquisição através do programa Open License, Open Value e Open Value Subscription, os 3 que acabamos de ver, é a assinatura através do SPLA.
O SPLA, ele é uma assinatura mensal, onde o software não é comprado também, ele é assinado mensalmente, e eu consigo aumentar e diminuir mensalmente pagando o equivalente ao mês. Então vamos supor, hoje eu tenho 10 servidores, eu pago pelos 10 servidores. Mês que vem eu estou com 12 servidores, eu pago por 12 servidores. Daqui a 3 meses eu baixo para 5 servidores, eu vou pagar somente os 5 servidores. Então esse pagamento ele vai de acordo com a quantidade de uso mensal das licenças, né? Através de um parceiro SPLA. Se alguém precisar de repente aí, de alguma cotação, nós somos parceiros SPLA e podemos fornecer esse tipo de licenciamento, né, para qualquer produto, banco de dados, SQL Server, Windows Server, SharePoint, System Center também. A gente pode passar mais informações aí para vocês. É só entrar em contato. Dentro desse modelo SPLA, além do pagamento mensal, além do baixo custo de licenciamento, também existe a isenção da necessidade de call, ou seja, eu não preciso da licença de acesso dos usuários. Eu vou assinar a licença do servidor e os clientes podem acessar o servidor sem aquisição das calls. Então vamos fazer um comparativo rápido aqui. Dentro de um cenário onde eu tenho um servidor e eu vou ter ali em torno de 50 usuários, tá? A licença do servidor aí, fazendo um cálculo alto, o dólar às vezes sobe, desce um pouquinho, está em torno de R$5.000. E a call, se eu contar 50 calls de acesso, dá em torno aí de R$10.000. Então eu tenho aí um total de aquisição somente entre call e servidor de R$15.000. Comparando isso com o modelo SPLA, nós temos apenas a assinatura mensal do servidor, que tem um custo médio aí de R$150, e eu não preciso da compra das calls. Então nota aí que eu tenho praticamente 100 meses, né? Seria o equivalente ao valor da compra, né? O valor da minha assinatura. Então é uma alternativa aí prática, fácil também aí e de baixo custo para licenciamento. Além do licenciamento SPLA, existem outras formas de licenciar os serviços online com pagamento mensal também, através do licenciamento CSP. Nós também somos parceiros autorizados CSP, né? Além das licenças Open, SPLA, a gente também comercializa o CSP. E vocês podem fazer a assinatura desses serviços como Office 365, Intune, o Exchange Online, com pagamento mensal através de boleto, com notas fiscais emitidas através do Brasil, que a maioria dos problemas que o pessoal tem para assinar os serviços online é justamente a necessidade de ter que pagar em cartão de crédito, fazer tudo direto pelo site, não ter o gerenciamento. A gente fornece, né, todo o acompanhamento, o serviço de migração dentro dos pacotes aí de CSP.